Falar de um texto, eu vou até pedir para o Romero deixar sempre aberto ali, por favor, no texto, conforme a gente for falando, que é Gálatas 3, versículo de Gálatas 3. E, geralmente, irmãos, a gente chega aqui, né, a gente prega e pergunta assim, quem está feliz com Jesus, levanta a mão, quem está alegre e tal. E hoje é um dia que, bom, a minha alma sempre está alegre no Senhor, mas hoje é um dia que eu estou bem triste. Hoje é um dia muito triste para mim. Não hoje, né? Eu estou numa semana muito difícil, que eu posso colocar aí nas top 5 semanas difíceis da vida, né? E eu sei que tem muitos irmãos também que estão passando por problemas, por situações. E eu tive algumas semanas difíceis, como quando eu perdi minhas filhas, quando eu descobri o autismo da minha filha, quando minha filha engasgou e ficou sem ar. Algumas semanas difíceis. E eu estou numa dessas semanas muito difíceis, que eu estou bem triste, bem abalado, né? Não abatido. Quer dizer, não destruído, mas abatido. E a Suzana me perguntou, cara, mas como é que você vai subir lá assim, para pregar? E o Espírito Santo me trouxe no coração que no dia que eu precisar estar bem emocionalmente para isso, é que aí eu anulei o poder da palavra, né? E há tristeza, irmãos, a gente já vai entrar no texto, mas só para dar um contexto, há tristezas que a gente consegue resolver, né? A tristeza que a nossa esposa consegue resolver, a tristeza que o CrossFit consegue resolver, mas há tristeza que somente a palavra consegue resolver, nos dar esperança, né? Eu, por exemplo, quando perco um cliente, eu vou para o CrossFit e fico feliz. É uma tristeza leve, vou para o CrossFit. E agora que eu aprendi a andar de cabeça para baixo, estou feliz da vida. Eu só não demonstro aqui por causa do patrimônio da igreja, porque corre risco de quebrar tudo. Mas tem me dado alegria quando as coisas pequenas acontecem. Quando eu fico doente e minha esposa me chama para dar um agrado, também fico muito feliz, muito feliz. Então o CrossFit, minha esposa, não consegue me alegrar ali nas coisas pequenas e detalhes do dia a dia, e são coisas que abençoam a gente. Mas há tristezas, há dores, há sofrimentos que só tem uma solução, que é a palavra do Senhor. Então, eu entendo as pessoas que dizem, nossa, eu estou passando por um momento muito difícil da minha vida, vou me afastar do ministério. Eu entendo, mas eu não consigo compreender. Eu entendo, mas não consigo compreender. Porque o que me alegra de verdade, é conhecer mais da palavra de Deus, é falar da palavra de Deus, é mergulhar na palavra de Deus. Então, quando eu estou mais triste, quando eu estou pior, é aí que eu vejo o quanto eu necessito da palavra na minha vida. Então, a gente hoje vai ler bastante a palavra, a gente vai falar bastante, e isso para mim já é um motivo de alegria, é um motivo de felicidade. E a gente vai falar de Gálatas 3, para a gente dar um panorama, né? O que estava acontecendo em Gálatas 3. Assim como a maioria das cartas de Paulo, a igreja de Gálatas estava sofrendo com o clássico problema que a gente sofre até hoje, falsos mestres. Esse era o problema da igreja de Gálatas. Esses falsos mestres, eles queriam convencer aquele povo a um falso evangelho. Mas por quê? O que eles ganhariam com isso? Eles precisavam convencer aquele povo de um falso evangelho, porque eles tinham apoio dos judeus e das autoridades. Então, quando eles convertiam alguém ao judaísmo, eles ganhavam prestígio. Então, aquela igreja foi bombardeada de falsos mestres, que diziam que eles precisavam voltar a observar a lei e costumes para poder ser salvo. E o versículo 1, entrando agora no texto. Versículo 1. Diz assim, Gálatas 3, versículo 1. Ô Romero, tu puder colocar o fundinho lá para nós, cara, por favor? O Romero perguntou, você quer o fundinho? Eu falei, quero, cara. Pode colocar o fundinho é bom. Eu gosto do fundinho. É porque eu tenho um pouco de pavor do silêncio, aí eu falo muito, eu fico querendo falar, então, pelo menos não fica o silêncio. E o versículo 1 de Gálatas diz assim, ó Gálatas insensatos, Gálatas 3:1, ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou?
Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Paulo ele começa perguntando assim: quem foi que os enfeitiçou? Versículo 1. O Pedrinho pode até deixar ali sempre o versículo para a gente ir acompanhando detalhe por detalhe. Paulo pergunta: quem foi que enfeitiçou vocês? Paulo ele usa um termo relacionado à magia, porque aquele povo foi tão fortemente iludido, foi tão fortemente corrompido, que eles ficaram cegos. Eles simplesmente ficaram cegos. Porque o falso ensino ele vem de uma maneira tão sutil, ele vem de uma maneira tão leve, que faz com que nós duvidemos daquilo que a gente tinha certeza antes. E aí aquilo é instalado em nós e a gente vira enfeitiçado. Só que hoje, quando a gente pega nos dias de hoje, quem que nós consideramos enfeitiçados? A gente considera os enfeitiçados aqueles que estão seguindo uma ilusão. Com certeza vocês aqui já viram na internet pessoas cobrando para dar revelações. Não, você faz um Pix da data do seu aniversário que você vai receber uma revelação. Faz um Pix da sua idade, mais a idade do seu filho, mais a idade da sua mãe, e você vai receber uma revelação. E as pessoas vão e fazem, enriquecem falsos mestres, e tudo isso vai gerando uma feitiçaria, as pessoas ficam enfeitiçadas. E esse é um problema que nós vivemos hoje. E Paulo ele fala, né, completando o versículo 1, não foi diante dos olhos de vocês não viram, gente, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Ele agora apela para a pregação que aquele povo recebeu. Ele fala, vocês viram Jesus sendo crucificado, vocês viram Jesus sendo exposto na cruz. E como é que depressa vocês, tendo vindo aquilo, vocês terem recebido o Evangelho, vocês saírem daquilo para voltar para a velha aliança? E aí no versículo 2, ele continua: quero apenas saber isto, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? O grande problema daquela igreja era que os falsos mestres estavam anulando o evangelho, instalando uma cultura que para você ser salvo era necessário fazer alguma coisa mais além do que crer em Cristo, como continuar sacrifícios, observando dias, né? Eu não sei se você já se perguntou hoje por que a gente não sacrifica mais ovelha, carneiro, por que a gente não guarda os dias. Isso tudo porque Cristo levou sobre si na cruz. E o problema da igreja dos Gálatas é muito parecido com o nosso problema da igreja hoje. Não na nossa igreja, mas da igreja em geral. E principalmente da igreja do Brasil. Isso acontece muito aqui. Porque a gente hoje sofre do mesmo problema. O mesmo problema que os Gálatas sofriam, nós sofremos hoje. Porém, com uma embalagem diferente. Hoje, os falsos mestres não falam que nós devemos observar a lei para ser salvo, com exceção de um ou outro que ainda perdura. Mas a maioria dos falsos mestres, eles diz que nós somos bombardeados, que se nós não dermos dinheiro, ou se nós não fizermos algo para agradar a Deus, nós não seremos salvos. Hoje, o falso evangelho, ele busca emocionar para gerar discípulos. Ele não busca usar a palavra para gerar convertido, mas ele busca emocionar para gerar discípulos para aquele que causa a emoção. E isso é muito sério, a gente vive muito isso aqui principalmente no mundo todo, mas muito aqui no Brasil, porque a gente pensa que se eu não estou sentindo nada, se eu não estou vendo nada, se eu não estou chorando, se eu não estou me arrepiando, então eu estou sem a presença de Deus. Se eu não estou chorando, se eu não estou me arrepiando, se eu não estou sentindo, então eu não tenho a presença de Deus. E de certa forma, a gente acaba por acreditar nessa mentira, que inconscientemente a gente age igual o povo de Gálatas agia. A gente age igualzinho, só que numa embalagem diferente. No final, nós ainda estamos anulando a cruz, dizendo que a cruz não é o suficiente, já que eu não sinto. Jesus foi lá, morreu, se entregou por mim, deu a vida por mim, levou os meus pecados sobre si. Mas essa semana eu não estou sentindo nada, então se Jesus voltar hoje, eu não sou salvo.
Ah, não, mas semana que vem eu estou sentindo, eu estou emocionado. Se Jesus voltar agora, eu sou salvo. E tipo assim, a gente faz do evangelho isso daqui. A gente faz do evangelho isso daqui, quando a gente age assim. E quem falou isso para mim, a gente faz do evangelho isso daqui, era o pastor Fernando. Ele falou, Léo, você está fazendo do evangelho isso daqui, cara. Vai, olha para a cruz, olha o que Jesus fez. Quando eu cheguei para ele com uma crise. E a gente acha que nós precisamos do arrepio, do choro, da revelação, do CPF. A gente se coloca como... Cara, isso é necessário para ser espiritual, isso é necessário para estar com o Senhor, isso é necessário a gente fazer todas essas coisas. E de fato, o sobrenatural, o arrepio, o choro, são legítimos. E a gente precisa ter isso no nosso meio. Porque quando a gente se dá de frente com o Evangelho, que é algo tão grandioso, como consequência, vai causar isso. Mas como consequência, não como objetivo final. Toda vez que você receber uma pregação que o objetivo é te emocionar, que o objetivo é fazer você chorar, ela já falhou em si. Agora, se o objetivo é pregar Jesus crucificado e isso causar um choro em você, amém, glória a Deus. Esse é o sobrenatural, esse é o arrepio, esse é o sentimento verdadeiro. Como consequência, não como objetivo. Porque a gente não é contra o sobrenatural. Eu não sou contra o sobrenatural, desde que seja gerado pela palavra e não pelo eis que te digo que amanhã você vai encontrar uma chave que vai abrir a porta da sua vida e não sei o quê. E aí isso causa emoção, porque a gente ouviu alguma coisa e, meu Deus do céu, a gente apoia a nossa vida em cima disso e a gente passa a viver em cima de uma palavra que a gente não tem certeza se veio de Deus ou não. E nessa, a gente pode se dar muito mal, porque a gente se apoia no lugar errado. Tem um exemplo, talvez aqui alguns irmãos que gostam de teologia já devem ter assistido, uma pregação chamada Pecadores na Mão de um Deus Irado, do Jonathan Edwards. É uma pregação muito forte, que aconteceu alguns anos atrás, e ele estava pregando assim, num lugar cheio de gente, e ele começou a falar da palavra, ele começou a falar do inferno, ele começou a falar de arrependimento, começou a falar de pecado, e as pessoas começaram a ter visões naquele lugar de que o chão estava caindo e elas estavam sendo engolidas pelo inferno. E elas começaram a se segurar nos pilares da igreja porque elas estavam com medo de cair. Isso foi algo sobrenatural. Isso foi algo que não acontece no dia a dia, mas foi algo produzido pela palavra. Não foi algo gerado com o intuito de emocionar. E por que eu estou falando isso? Porque é justamente o texto que a gente está lendo. Essa falsa sensação de que para ser salvo, de que para ser aceito por Jesus, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso sentir tal coisa. Ah, Léo, então a gente não faz nada, a gente é pedra, marionete? Não, mas nós fazemos por consequência, não para ser alcançados. Porque senão não é graça. Se o Jonas corta o meu cabelo e eu pago ele, não é de graça. Eu paguei ele. Né? Eu fiz algo para merecer o corte, eu paguei. Agora, a salvação não há nada que nós podíamos fazer. Então, a experiência ela é importante e é esperado que a gente viva. Mas a segurança ela não está na experiência, naquilo que a gente sente ou naquilo que a gente acha. A segurança está na palavra. Não há outra segurança, não há outro pilar para você se apoiar se não for na palavra. Não tem outro. Se você se apoiar em mim, você vai se frustrar. Se você apoiar no Dani, você vai se frustrar. Se você se apoiar em grandes pregadores, você vai se frustrar. Não importa em quem você se apoie. Se você não se apoiar na palavra, alguma hora o castelo vai desmoronar. Porque só a palavra é que sustenta, que é a rocha. E Charles Spurgeon ele dizia que todo convertido que nasce emocionado, ele morre quando a emoção acaba. Todo convertido que nasce emocionado, na hora que a emoção acaba, ele morre. Porque o combustível que mantinha ele não é mais capaz de manter. Porque a emoção passa, né? A emoção, ela acaba, a gente tem uma euforia e daqui a pouco a gente volta ao normal. E é engraçado porque, falando assim, né, até parece que o Léo é contra essas coisas, e não sou, gente, de verdade. Eu vou contar um rápido testemunho, que uma vez, eu e o Diego, a gente foi junto num culto que o Dani pregou lá em Camboriú, um culto de homens,
E foi um culto muito palavra, muito forte assim. E aí, meu Deus, era o Dani falando da palavra. E aí eu olhei para o lado, eu aqui chorando assim um monte, eu olhei para o lado, o Diego se acabando de chorar, daqui a pouco a gente se abraçou, começamos a chorar junto. Aí o Dani veio orar por nós e foi aquela choradeira. Foi uma emoção assim, sabe? Gerada pelo confronto da palavra, daquilo que nós estávamos precisando para aquele dia. Mas não teve uma voz triste, não teve eis que eu te digo, cara, Deus é contigo na tua vida, Ele vai te dar uma chave. Não teve isso. Foi o puro e simples evangelho que constrangeu o nosso coração, que entrou no nosso coração e fez com que nós não nos aguentássemos, porque nós percebemos um pouquinho do tamanho do amor de Jesus por aquela palavra que o Dani trouxe aquele dia. Então eu não sou contra o sobrenatural, a emoção, desde que gerada pela palavra. A Bíblia não é contra isso, desde que gerada pela palavra. E aí agora voltando no texto, versículo 4, Paulo vai dizer assim: será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Aqueles que lhe concede o Espírito e que opera milagre entre vocês, será que ele o fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo agora começa a questionar todo o sofrimento que eles passaram. Perseguição, gente se levantando contra. E você, como cristão, eu tenho certeza que já passou por isso. Eu já passei, ou se você não passou, você vai passar. Gente se levantando contra, como por exemplo, caramba, você fazia isso, tal coisa, agora você está na igreja? Caramba, mas você fazia aquilo, agora você está na igreja? E as pessoas se levantam contra porque elas querem justificar o erro delas. Então, mas graças a Deus que eu estou buscando a Deus para consertar os meus problemas, o pior é ficar afundado no pecado. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês sofreram tantas coisas, foi tudo em vão aquilo para você estar agora observando os falsos mestres, para vocês estarem observando os falsos ensinos. Paulo fica indignado. E Paulo faz uma pergunta, uma pergunta retórica, né? Ele fala: quem concedeu o Espírito Santo a vocês? Foi pelas obras da lei ou foi pela pregação da fé? Paulo faz essa pergunta. Ele deixa claro que nós somos salvos 100% pela fé. Não tem a ver com o que fazemos, não tem a ver com o que sentimos, tem 100% a ver com o que Deus fez por nós, e não o que nós fazemos por Ele. E é aqui que Satanás nos pega muitas vezes. É aqui. É aqui que Satanás ele lança aquela sementinha que germina. Porque, pelo menos comigo, porque Satanás coloca na nossa cabeça que o dever de converter a nossa família é nossa. Não, mas você é responsável pela sua mãe se converter. Não, mas se seu marido está assim é porque você é responsável. Não, mas se o seu filho é porque você é o responsável. Muitas coisas nós podemos ter parcela de culpa, mas a gente nunca, escreva isso, você nunca vai ser condenado. Nunca. Porque você não converteu alguém. Porque você não tem esse poder. Você não tem o poder de converter alguém. Não tem. E Satanás quer acreditar que você tem. Não, você tem que converter aquela pessoa. Não, você tem que apertar ela até ela ir. Não, você tem que colocar o evangelho dentro do coração dela. E Paulo ele fala: vocês receberam isso pelas obras, por fazer algo, ou foi pela pregação da fé? E a grande comissão que Jesus fala, porque Jesus trata desse tema, lá em Mateus 28, Jesus fala que nós temos que irmos e pregar. Jesus nunca falou: vão e convertam, porque nós não podemos converter. Não existe poder em nós para converter ninguém. E toda vez, escuta isso, porque isso é muito importante para você nunca mais cair nessa armadilha de Satanás. Toda vez que você quiser converter alguém por força própria, você vai gerar um discípulo para você mesmo. Você não vai gerar discípulo para Jesus. Você vai gerar um discípulo para si. Um discípulo para o seu umbigo. Um discípulo que te segue, mas que não segue Jesus verdadeiramente. E a gente vê muito isso, né? Se a gente usar palavras bonitas, se a gente usar boas roupas e boa aparência social, a gente consegue arrastar multidões, a gente consegue arrastar principalmente pessoas que não sabem para onde ir. Você quer ser alguma referência em alguma coisa? Pega um monte de gente que não sabe o que fazer e dá um destino para elas. Rapidinho você vai arrastar essas pessoas. Porque elas não sabem para onde ir, para quem não sabe para onde ir, qualquer lugar tá bom, não é? Mas esse não é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho
é mostrar Jesus crucificado. O Evangelho é uma carta de Deus para um filho de amor, dizendo que alguém morreu em meu lugar. E isso não envolve um discípulo do Léo, do Dani, do Jonas, do Maranhão. Não envolve fazer discípulos para Cristo. E fazer discípulos para Cristo não é de uma maneira que eu convenço as pessoas. Gente, eu sou, segundo Jonas, a maior testemunha de CrossFit que ele conheceu. Eu falo de CrossFit todo dia, eu falo para ele que a dor de barriga dele é falta de CrossFit, que o problema dele na vida é falta de CrossFit. Tudo para mim ele é falta de CrossFit. Eu fico brincando com ele que é falta de CrossFit. E eu tento convencer ele. Por quê? Porque é um negócio que eu gosto e quero que ele esteja junto. O Evangelho não é assim. O Evangelho não dá para fazer igual no CrossFit e convencer as pessoas a ir lá. O Evangelho a gente mostra Jesus crucificado, a gente mostra Jesus através da nossa vida, a gente exala o amor de Deus, a gente acolhe, a gente ama, e Jesus que vai lá e faz a obra. Não tem como eu dar uma aula experimental de Evangelho, não existe isso. Ou o Espírito Santo entra e faz a obra, ou não faz, não depende do meu esforço. E é isso que Paulo está querendo dizer. E aí o versículo, avançando agora para o versículo 6, Paulo vai usar um exemplo aqui legal. Caramba, agora que eu vi que a gente tem água. E dessa vez, é de vidro? É de vidro. A última vez me deram de plástico, porque sabem que eu sou desastrado. Então vou tentar não derrubar isso. Paulo, ele vai usar agora um exemplo. Versículo 6, que ele vai falar assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, Gálatas 3,6, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Aqui mostra, gente, um dos motivos que fez Paulo ser quem ele era. Paulo ele não empurra a goela abaixo. Ele não chega e fala, é isso porque sim, é isso porque eu quis que seja, é isso porque sim e eu estou mandando. Paulo, ele faz uma coisa extraordinária. Mesmo ele sendo um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, Paulo, ele demonstra a verdade na Bíblia. Paulo não convence porque sim ou por argumento dele. Ele vai lá na Bíblia e fala, olha o exemplo de Abraão, que creu e isso foi atribuído para a sua justiça. Porque, gente, não tem como. A única receita contra os falsos mestres é a verdade da palavra. Se a gente não tiver enraizado na palavra, a gente vai ser levado de doutrina em doutrina, de vento em vento. Ah, não, agora é teologia da prosperidade. Ah, agora não, eu tenho que fazer a fogueira santa. Ah, não, agora eu tenho que doar tudo para poder ser abençoado. E você vai ser levado de um canto para o outro em busca de algo que você nunca vai encontrar. Porque Jesus, ele não está no sacrifício que eu faço. Jesus está em eu aceitar o sacrifício que ele fez por mim. É ali que ele está. É nessa região. E Paulo traz uma exposição da vida de Abraão. Ele diz, Abraão crê em Deus. Paulo ele deixa claro que o Evangelho, a gente acha que o Evangelho chegou só no Novo Testamento. Não, o Evangelho chegou lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então foi ali que chegou o Evangelho. E não é verdade. No Antigo Testamento também existia Evangelho. Abraão creu em Deus e isso foi-lhe atribuído por justiça. O Evangelho já existia desde sempre. Porque Abraão ele não foi salvo pela lei, ele foi salvo pela graça. E Abraão ele não era judeu, ele não era israelita, ele não era do povo de Deus, ele era um gentil, se fosse considerado assim, como nós. E o Evangelho alcançou ele. E é por isso que nós chamamos, os cristãos têm Abraão como pai. Não porque a gente foi gerado nele, mas porque, fisicamente, mas porque nós cremos como ele creu, lá no início. Porque a gente recebeu o Evangelho da mesma forma que ele recebeu. E no versículo 8, Paulo vai dizer, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em vocês serão abençoados todos os povos. Gente, vocês estão comigo? Está muito rápido? Tá indo? Tá bom. Nos últimos cultos, o Bruno pregou 1h20, o Dani 1 hora.
Então eu tenho 2h20 para pregar hoje. Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Minha esposa me mata se eu fizer isso. Aí, versículo 9, ele diz, né? Não, versículo 8. Pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em vocês serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então vamos recapitular. Paulo aqui está falando para uma igreja que foi corrompida por falsos mestres para poder observar a lei, porque eles achavam que a graça já não era suficiente. E eles precisavam de algo a mais além de Cristo para ser salvo. E Paulo não usa argumentos, porque sim, ele volta lá na Bíblia, ele expõe Abraão. E aí, o que nos deixa claro que a melhor maneira, né, de se prevenir contra os falsos mestres é, de fato, estando enraizado na palavra. E aí Paulo agora, no versículo 10, diz que todos que estão debaixo da lei, tendo a lei como guia, estão debaixo de maldição. Maldição. Essa é uma palavra forte, né? Porque a própria Bíblia diz, Paulo aqui ele está citando o Deuteronômio 27, 26, que diz que maldito todo aquele que for pendurado maldito todo aquele que não cumpre todos os mandamentos da lei. E a lei diz que se você não cumpre um só, você já descumpriu toda ela. Então assim, você pode falar, eu não adultero, eu não mato, eu não roubo, mas mentiu, acabou, descumpriu tudo. Eu não minto, eu não roubo, eu não adultero, mas fofocou. Já descumpriu tudo. Eu não minto, eu não faço isso. Olhou com desejo a mulher do irmão. Já descumpriu tudo. Então, tipo assim, é impossível cumprir a lei. Por isso que todos que estão debaixo dela são malditos, porque na nossa natureza carnal não permite que ela seja cumprida. E aí surge uma pergunta. Se é impossível cumprir a lei, então o que a gente faz? O que eu faço? Se é impossível cumprir a lei. E Paulo vai lá dar essa resposta no versículo 11. Ele mesmo diz, gente, eu não estou dizendo que é impossível. Paulo diz que é impossível, ele fala. E é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém. Ninguém é justificado pela lei. Porque o justo viverá pela fé. Mas isso, que o justo viverá pela fé, o Júnior já está careca de saber. Ele já está careca de saber que a gente vai viver pela fé. Que o justo viverá pela fé. Já está careca de saber, gente, isso aí. A gente já ouviu isso muito aqui. Muito. Eu procurei o Círio e não achei. Aí eu procurei aqui onde estava brilhando mais e encontrei ele. Encontrei ele ali atrás. Então, a gente já está cansado de ouvir isso daí. Que o justo viverá pela fé. E aí, Paulo agora vai aprofundar isso daí. Ele vai aprofundar isso daí no versículo 12, que a gente vai ler agora. Ele diz assim, versículo 12: Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A maldição da lei é resultado da desobediência nossa como pecadores. Pense assim comigo, nós pecamos, nós somos pecadores, e Deus é justo, e existe uma lei para mostrar o nosso pecado. Então aquele que descumpre a lei é maldito. Cara, então todos nós somos malditos, né? Porque nós descumprimos a lei, então somos malditos. Mas aí vem Deus, em seu infinito amor, envia o seu filho, que não conheceu o pecado, não viu o pecado, e ele se faz maldito em meu lugar. Ele toma minha maldição. O único que não era maldito, se faz maldito por mim. Esse é o Evangelho. O Evangelho é isso. É Jesus retirando a nossa maldição e colocando nele mesmo. E aí isso leva a uma questão, né? Poxa, mas se não dá para cumprir a lei, se a lei é uma maldição, por que então que a lei foi criada? Por que Deus iria fazer algo para amaldiçoar as pessoas, né?
Não seria mais fácil ficar sem a lei e pronto, problema resolvido? É tipo você ir no médico e ele falar assim, doutor, eu tô com uma dor aqui quando eu aperto. Ele vai, não, para de apertar. Aí a dor passa. Não parece simples assim? Só que a lei, na verdade, a lei ela é um espelho que revela a natureza do nosso pecado. A lei ela não foi criada para dizer... a lei não foi criada para nos transformar em pecador. A lei ela veio para nos mostrar que nós somos pecadores. É para isso que a lei veio. Ela veio para mostrar que o mal habita em nós desde a queda de Adão. Ela é um espelho do nosso coração corrompido, da natureza da nossa carne. É por isso que existe a lei. E Deus não compactua com o pecado, mas Ele também nos ama. Deus ele é justiça, mas Ele também é amor. E por isso, então, que Ele envia o Seu Filho para morrer em nosso lugar e carregar essa maldição da lei sobre si. E aí, no versículo 14, Paulo vai dizer: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Aqui Paulo ele confirma isso, que Cristo leva a maldição para que a bênção de Abraão, que foi prometido para Abraão, chegasse sobre nós. Mas que bênção é essa? Que bênção que Paulo está falando? A bênção é a resposta lá no versículo 6. É o caso de Abraão, que crê em Deus, e isso foi-lhe atribuído para a justiça. A bênção é ser justificado por Deus. Porque nós somos pecadores, que merecemos condenação, mas vem alguém e nos justifica diante de Deus. E aquele que é justificado não é condenado. E com isso a gente passa a receber o Espírito prometido, que é o Espírito Santo Consolador, que Jesus diz em João 14, né? Eu vou ao Pai, mas deixarei o Consolador. Por que o Consolador? Porque Ele sabia que nós precisaríamos de algo dentro de nós para terminar a obra que Ele começou, algo para nos guiar e nos consolar. E agora, gente, a gente vai entrar no versículo 15, que vai mudar um pouco o rumo dessa carta. Esse versículo em diante agora, ele é um pouco complexo, mas o Senhor vai nos dar graça para a gente compreender ele. Amém? Versículo 15. Paulo diz: irmão, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ou seja, uma vez carimbada, ninguém a revoga, ninguém desfaz, ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos no plural, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. A gente vai destrinçar isso aqui, porque Paulo ele dá 2 pontos importantes. Paulo, primeiro, ele está citando a promessa feita para Abraão em Gênesis, em vários versículos, né? Quantas vezes vocês já ouviram, né, que Abraão seria, a descendência dele seria como o grão de areia, seria como as estrelas do céu, seria muitos numerosos, e Gênesis está cheio. Para quem já leu Gênesis, sabe que está cheio de promessas sim para Abraão. E o primeiro ponto que Paulo fala é que a promessa para Abraão não foi feita aos descendentes, no plural. A promessa seria que ela seria numerosa e que a descendência seria abençoada nessa terra. Então, Paulo ele está se referindo que Deus fez uma promessa para Abraão mirando Cristo, que viria milhares de anos depois. Paulo diz, olha, Deus quando fala com Abraão, ele já estava falando de Jesus. Caramba, mas Jesus não é só no Novo Testamento? Não. Jesus já é desde Gênesis 1. Desde o começo já tinha-se um plano de salvação. A partir da queda, nasce-se um plano de salvação no coração de Deus. Então Jesus já era citado.
Por isso que ele era esperado, né, para o seu povo. Porque o Antigo Testamento falou muito de Jesus. E Paulo fala que a promessa era se referindo a Cristo. E ele diz que a gente alcançaria essa fé, nós seríamos filhos de Deus, se tornaríamos herdeiros de Cristo e herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, segundo os Romanos 8:17, porque a promessa era para Jesus. E quando nós cremos em Jesus, nós passamos a ser filhos. E filho é herdeiro. Por isso que nós alcançamos essa salvação. A herança de Deus, toda vez que você escutar, a herança de Deus é para a sua vida, a herança como promessa de salvação, como plano como plano redentor. A promessa era para Jesus. E aí todos aqueles que creem nele estão salvos. Então Deus fala com Abraão, promete para Abraão que quem crê em Jesus, até Jesus, então aqui a promessa está aqui, para Jesus. E aí nós que estamos aqui embaixo perdidos, Jesus nos conhece, nós passamos a crer nele e aí nós acessamos essa promessa. Por isso que a Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Porque nós passamos a herdar aquilo que veio do nosso Pai. E aí o segundo ponto que Paulo diz, ele fala, a lei que veio 430 anos depois, que lei é essa, gente? É os mandamentos. A lei que veio 430 anos depois da promessa. A lei não poderia anular uma promessa que foi feita antes dela. Deus, ele promete a Abraão e depois de 430 anos é que vem a lei. Então o evangelho, ele veio muito antes do que a lei. A lei, ela vem depois do evangelho, ela não vem antes. E Paulo está afirmando isso. E aí eu sei que está dando um nó na cabeça de alguns, eu sei que alguns estão se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver? O que isso vai me ajudar na segunda-feira? O que isso vai resolver minha vida? O que isso me impacta hoje em saber disso daí? Em tudo. Isso impacta em tudo na sua vida. Absolutamente em tudo. Porque se a gente não entender, se a gente não viver essa verdade, a gente vai continuar patinando na fé. A gente vai continuar patinando. Você pode se perguntar, cara, mas eu faço tudo. Eu dou meu dízimo, eu oro, eu jejuo, eu fico sem comer refrigerante, eu paro de assistir Netflix, eu dou pirueta, eu faço tudo. E parece que minha vida não muda, parece que eu estou sempre patinando, parece que nada sai do lugar, eu corro e só fico mais cansado, eu ando e parece que eu só estou em círculos. E muitas das vezes, a gente patina na fé porque a gente não conhece a verdade. E quem que é a verdade, irmãos? Quem que diz que era a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente não entender essa verdade, a gente vai continuar patinando achando que nós dependemos do sobrenatural. Achando que a resposta é revelarem alguma coisa na minha vida. Não, eu vou no culto de revelação porque a revelação vai mostrar o que eu tenho que fazer amanhã. Irmãos, uma vez o Dani falou aqui um negócio que era muito verdade. E ele falou com muita sabedoria e mexeu muito comigo. Que ele falou, cara, tem hora que você vai ter que parar de orar, tem hora que você vai ter que parar de ler a Bíblia e falar e fazer o que a Bíblia faz. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente se indispõe com algum irmão. A gente tem que orar a Deus. Só que a Bíblia diz para você orar em todo tempo. Mas o que ela diz quando você tem algo contra o irmão? Vá até ele. Só que como é que eu vou saber que é para ir até ele se eu não leio a Bíblia? Então fica difícil de viver Jesus, fica difícil de viver a verdade se eu não conheço. Por isso que tudo que a gente está falando aqui impacta totalmente na sua vida, para que você não seja mais dependente de emoções, para que você não seja mais dependente de revelações genéricas. E, gente, pelo amor de Deus, revelações, eu creio que as pessoas têm a capacidade dada por Deus de nos dizer algo que o Senhor quer que nos diga. Eu creio na emoção, eu creio no choro, no arrependimento, mas nunca apoie o seu coração nessas coisas. Não apoie o seu coração nessas coisas. Se eu chegar amanhã para o Jonas e falar, cara, eu vejo você lá na Austrália, cara, ganhando rios de dinheiro. Aí ele vai para a Austrália e não ganha os rios de dinheiro, ele se frustra, ele estraga o casamento dele. Para vocês terem ideia, gente, a revelação é algo tão importante
que a gente banalizou, que no Antigo Testamento, se algum profeta revelasse algo e não acontecesse, ele tinha que ser apedrejado. Se o cara revelou algo e aquilo não acontecesse, aquele cara morria, ele tinha que morrer, segundo a lei. E hoje a gente trata a revelação como um desejo do nosso coração. Não, eu desejo que isso aconteça, então eu vejo, visualizo e vai acontecer. Isso é confissão positiva. Se eu acreditar que eu posso voar, eu vou voar. E não vai voar. Não vai. Entendeu? Não vai, porque a Bíblia diz que não vai. Agora a palavra diz que o Senhor é comigo, que eu tenho o nome dele, que ele tem o meu nome gravado na palma da mão. A palavra diz que ele me esconde no esconderijo do Altíssimo. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso eu posso declarar. Por quê? Porque eu tenho um apoio que está escrito. Não é um sentimento humano. Não é algo que veio de mim. Isso é que eu apoio o meu coração. Ah, Léo, então o que eu faço com as revelações? Eu descarto? Não descarta. Entrega para Deus. Senhor, me revelaram isso aqui, Pai, está nas suas mãos. Senhor, falaram isso aqui, Senhor, está nas suas mãos. Eu não quero apoiar meu coração nisso. Eu gostaria muito que acontecesse, mas eu não quero viver apoiado naquilo que me disseram. Eu quero viver apoiado na tua verdade. Eu quero ter a certeza, a segurança da tua palavra. E Paulo, ele diz que se a gente não entender que é totalmente pela graça, e a gente custa entender isso, gente, parece que não, né? A gente falando de outra igreja, parece que é fácil, mas quando acontece com a gente não enxerga, né? É igual a gente tem a visão aqui, a gente tem a visão de que os nossos pastores, os nossos líderes, eles podem errar, né? A gente, graças a Deus, se libertou daquela visão do líder perfeito. Eles podem errar, eles só não podem errar comigo. Eles podem errar, só que se errar comigo, complicou. E Paulo, ele vai tratar disso até um pouquinho mais para frente, porque a gente custa entender, né? Quando é com os outros parece que é fácil, mas quando é com a gente, com nós como igreja, fica difícil. E, gente, isso não é uma cajadada em ninguém, pelo amor de Deus. Isso aqui é o Léo se alegrando em conhecer a palavra. Lembra que eu comecei falando que eu estava muito triste? Eu já estou melhor, graças a Deus. E ele vai falar no versículo 18 assim, dizendo: porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente. Grava essa palavra, gente, gratuitamente. Hoje não existe nada de graça, mas Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Paulo, ele afirma, não tem como a herança, que herança era essa? Salvação. Não tem como herança / salvação vir da lei. Não tem como. Por quê? Porque se for assim, Cristo morreu em vão. Ele subiu na cruz, ele sofreu em vão. Por quê? Porque havia outro jeito de ser salvo. Então Paulo fala, não tem como. A herança vem de Deus, vem pela graça. Foi concedida gratuitamente pela graça para Abraão. Então, o evangelho, Abraão, ele creu, ele recebeu o evangelho de graça. E no final, essa era a grande luta de Paulo. Se a gente lê todas as cartas de Paulo, 90%, qual que era o problema? Cara, ele está corrigindo a galera que começou bem, mas está indo mal. Ele está corrigindo a galera que começou muito ótimo, deu um bom pontapé, mas agora esfriou. E existe uma frase do Nicodemos que ele diz assim, melhor que começar bem é terminar bem. É terminar bem. Porque hoje eu sei que a gente está aqui, nós somos cristãos, estamos tentando caminhar, e pela graça nós estamos conseguindo. Mas e terminar? Como é que eu sei que eu não vou cair? Como é que eu sei que daqui um mês eu não vou adulterar? Como é que eu sei que daqui 2 meses, vou falar algo chocante para vocês pegarem isso. Como é que você sabe que daqui 2 meses você não vai estar abusando do seu filho? Pode falar, meu Deus, que horrível isso! Que horrível! Que desgraça seria isso? Pois é, e o que é uma desgraça? Falta de graça. Falta de Jesus. Por que as pessoas adulteram? Por que as pessoas, elas permanecem em pecado? E, gente, assim, existe o cair, o escorregar, né? Opa, eu tropecei, e caí e saio. Na nossa vida haverá tropeço. Mas existe o pecado planejado. Não, eu arquitetei, eu montei, eu queria.
Eu já contei para vocês da história do cara da academia que nosso amigo foi falar de Jesus para ele. Ele falou, cara, eu não posso aceitar Jesus, eu não quero ir para a igreja, porque se eu for para a igreja, eu vou ter que largar minhas 2 amantes, e eu não quero isso. Então é alguém que arquiteta aquilo. E aí, como é que eu sei que daqui 2 meses eu não vou estar fazendo isso? Porque um irmão me revelou? Porque eu senti um arrepio? Quantos irmãos que caíram na fé e apostataram, não se arrepiaram, não choraram também? O que me garante que eu vou terminar bem do jeito que eu comecei? O que me garante que eu vou conseguir ser aperfeiçoado até que Cristo venha? Só uma coisa te garante. Não é emoção, não é arrepio, não é o sentimentalismo. É a palavra. É a firmeza na palavra. Se você estiver enraizado na palavra, a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz, aquele que começou, que é Jesus, ele é fiel para guardar vocês até o fim. Guardar vocês de quê? De vocês mesmos. Guardar eu de mim mesmo, porque o meu maior inimigo não é o Gerson, não é o Dani, não é o Maranhão, meu maior inimigo é eu mesmo. O meu maior inimigo é ficar no celular de madrugada sem ninguém perto. O meu maior inimigo é o olhar errado na academia. O meu maior inimigo é a fofoca quando ninguém vê. O meu maior inimigo é a mentira. E tudo isso é causado por mim. O meu maior inimigo é minha língua. Meu maior inimigo é semear discórdia. O meu maior inimigo é eu mesmo. É a luta da carne. E aí Satanás também é o nosso inimigo. E aí ele vai e oferece para a gente aquilo que nós lutamos contra. Então Paulo ele bate muito nessa tecla, né? Em todas as suas cartas. Inclusive nesse que nós estamos lendo aqui agora. E quando a gente olha para Jesus, o que Jesus fez, e a gente mergulha nisso, automaticamente, gente, o sobrenatural vai vir, a emoção vem, só que nós passamos a viver sólidos. Nós passamos a viver sólidos. E eu já falei isso para a Suzana e para alguns irmãos aqui, e eu não tenho vergonha de falar, que eu falei, Suzana, você sabe por que eu nunca te traí? Não é porque você é bonita, não é porque você... As crianças não estão aqui, porque você me dá agrados, não é porque você faz uma boa comida. Suzana, eu nunca te traí porque eu não quero trair Jesus. Ah, Léo, então quem traiu trai Jesus? Não, eu só estou falando de um pecado, gente. Existem pecados que são mais expostos e existem pecados que são menos expostos. E aí, o que me segura e o que segura o cristão não é uma motivação furada. O que segura o cristão não é eu dizer, Jonas, você consegue, cara. Você não para de pensar em trair a vitória, senão você vai para o inferno, cara. Para de pensar em... Eu só estou dando o Jonas como exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus, ele não quer trair a esposa dele. Para de fazer isso, porque senão vai acontecer isso. Ou então eu chegar nele e colocar medo, né? Ou eu falar, cara, você vai vencer, você pode tudo. E aí ele passa a apoiar a vida dele numa motivação furada. Porque ele vai ver que ele não pode tudo. Ele vai ver que a motivação passa. Ele vai ver que aquilo que por mais que uma pessoa seja boa, ela tem defeitos. Então o que segura? O que segura a gente para a gente não ir lá abraçar o pecado? Porque todo dia eu sou tentado a correr para abraçar o pecado. Então o que me segura? O que me segura é o amor de Cristo. Por Cristo ter me amado, eu não quero viver uma vida devassa. Eu não quero decepcioná-lo. Eu não quero, Léo, então você é perfeito e nunca cai? Pelo amor de Deus, eu caio um montão. Eu caio muito mais do que eu gostaria. Eu queria não cair. Mas existe algo que não me deixa eu ficar mergulhado na lama, que faz com que toda vez que eu caia, eu corra para os braços dele para me limpar. Que é o Evangelho, o amor de Cristo, a sua palavra. E hoje, assim, sabe, quando a gente inverte a ordem de buscar Jesus por mérito próprio, a gente acaba fazendo igual esse povo da Galácia. A gente anula a cruz e acha que vamos vencer o pecado na força do braço. E não vai. E eu estou, como eu falei para vocês, eu estou numa fase muito difícil com a família. Eu estou numa fase complicada, porque a gente está, os irmãos sabem, a gente está num processo muito delicado com a Luíse por conta do autismo. Está muito pesado, né?
E o que me ajudou, o que tem me ajudado, e glórias a Deus pelos irmãos que me incentivam e continuem fazendo isso porque vocês me animam. Né? Eu tenho alguns irmãos aqui que são motivos de alegria para o meu coração. São motivo de alegria para o meu coração. São irmãos que são motivo de alegria para o meu coração. E eu recebo incentivo. Só que o que mantém firme para eu me sustentar e não desmoronar, porque assim, quem não tem aqui vontade de largar tudo, não, vou chutar tudo e vou embora, e vou largar tudo e vou, enfim. Todos nós temos essas vontades. Só que o que sustenta? Não é a motivação de uma palavra encorajadora, não é uma pregação emocional de coach dizendo que é possível. O que me motiva, o que me sustenta é entender que Jesus se entregou na cruz por mim e Ele me deu uma nova vida. É saber para onde eu vou. É saber o quanto Ele me ama. Isso me traz segurança. Porque a motivação, a palavra, assim, ela nos conforta na hora. A gente recebe aquilo, pô, cara, fica bem, tal, legal. Aquilo traz um conforto. Passa 15 minutos, acabou, parece que acabou o conforto, parece que serviu de nada. Ou no máximo, no outro dia, parece, acabou. Mas o que é sólido, o que é firme? Então, o que eu posso me apoiar e eu posso ter certeza que se eu desmoronar, eu vou ser abatido, mas eu não vou ser destruído? O que é essa certeza? Essa certeza é aquilo que Jesus fez por nós. É os pecados que Ele já perdoou. É os gigantes da nossa vida que Ele já derrubou. Eu não me motivo naquilo que Jesus vai fazer. Não, Jesus vai fazer isso, cara, eu tenho que me motivar naquilo que Jesus fez. Por quê? Porque a Bíblia diz, traga à memória aquilo que traz esperança. O que traz esperança? Saber o que o meu Senhor fez na cruz. E o que me traz esperança? Saber que o que Ele fez na cruz, Ele não terminou. Ele vai voltar para nos buscar. Então eu começo a olhar para o futuro, não como uma dependência de que, não vai melhorar. Eu começo a olhar para o futuro como, cara, vai dar tudo errado, mas eu sei para onde eu estou indo, ainda que dê tudo errado. Acabou todo o dinheiro. Cara, mas eu sei que eu tenho um Deus que diz que o justo nunca mendigará o pão. Léo, então você é justo? Não, sou justificado. Não sou justo de perfeito, mas justificado por Cristo. Então, toda vez que Satanás ou a minha própria mente lança algo em mim, a minha resposta tem que ser com a palavra. Porque foi assim que Jesus lutou no deserto com Satanás. Ele fala, assim está escrito. Assim está escrito. E Satanás fez o quê? Agiu como falso mestre. Então se está escrito assim, vai lá e... Por quê? Porque o falso mestre, ele não quer tirar você da Bíblia. Ele só quer distorcer a Bíblia. Ele só quer que você acredite em algo que não é verdade. É um contexto com um pretexto que não tem nada a ver. E Jesus, ele ensina a gente a combater isso com a sua palavra. E gente, já estou caminhando para o final, para não ficar muito massivo. Porque, assim, gente, a luta ela vai vir de qualquer jeito, seja para o crente ou para o descrente, tá? Agora eu vou revelar um negócio para vocês, falando de revelação. Não existe cristianismo sem luta, gente. Se alguém falou isso para vocês, isso é mentira. Todo cristão vai lutar. E às vezes vai lutar mais que o ímpio. Anota isso. Às vezes você vai lutar mais que o ímpio. Às vezes você vai sofrer mais que o ímpio. Por quê? Porque você é filho. E aquele que é filho, Deus trata. Aquele que é filho, o Senhor corrige. Aquele que é filho, o Senhor abraça e ama. Aquele que não é filho, não é filho. Mas todos não são filhos de Deus? Não. Isso é a maior mentira. Todos somos criaturas de Deus. Nós somos feitos filhos. A Bíblia diz que nós passamos a crer em Jesus, então passamos a ser feitos filhos e amigos de Deus. Somos feitos filhos e amigos de Deus. Nem todos são filhos. E Deus tem um compromisso com os seus filhos. Esses dias eu estava na internet e vi um cara desses lá daquela operação do Rio de Janeiro, que era droga e tal. Entrei no Instagram dele, um monte de versículo bíblico. Não, que o Senhor ajude nós, não sei o quê. Tipo assim, o cara citava a Bíblia para ir roubar. Citava a Bíblia
para fazer aquilo, para fazer o mal. Se a gente entrar no Instagram, gente, quantas mulheres promíscuas não tem nas legendas das fotos versículos bíblicos? E você acha que Deus tem compromisso com essas pessoas? Você pode falar, meu Deus, você não está sendo soberbo? A palavra diz que Deus ele cuida dos seus filhos. Ah, então aquela pessoa ela está esquecida? Não, um dia ela pode se tornar-se filho. Assim como eu e você se tornamos. Assim como um dia eu e você era promíscua, assim como um dia eu e você era mergulhados no pecado, Jesus nos alcançou. Mas o ímpio, enquanto ímpio, Deus não tem obrigação, porque a sua obrigação é com os seus filhos. E isso dói ouvir, né? Eu sei que dói, porque a gente conhece pessoas que são ímpias, que ainda não conheceram Jesus. Mas o que a gente pode fazer? Lembra que a gente falou? Nós não temos o poder de converter ninguém, mas nós temos uma responsabilidade. Pregar o Evangelho. Nós temos uma responsabilidade. Exalar o amor de Cristo. Nós temos uma responsabilidade. Amar o meu irmão como Cristo me amou. E como Cristo me amou? Eu traí ele, ele ainda me amou. Eu já dei esse exemplo algumas vezes. Dificilmente você casaria com seu marido ou sua esposa se você soubesse que ele ia te trair. Cristo morreu por nós sabendo que nós o trairíamos. Esse foi o tamanho do amor de Cristo. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? E eu não sou contra a gente, tá? De novo, para deixar claro, os encorajamentos, as motivações. Pelo contrário, eu gosto, preciso disso, principalmente no CrossFit. Eu sou um quando estou assim e eu sou outro quando tem o Dani gritando, vai, Léo, vai, não para, não para. Uma vez o Dani falou assim, cara, pela Louise. Aí, meu Deus do céu. Meu Deus, aí saiu força. E teve uma vez que a galera gritando no campeonato, o Bruno teve que me carregar no colo. Eu me senti uma princesa ali, cara, assim no colo dele. Me carregando para fora, porque eu não aguentava mais andar. Então a motivação, ela faz você chegar mais longe. Ela faz você chegar em novos lugares. Mas ela não pode guardar o seu coração na sua vida. Ela é muito boa a motivação. A gente usa muito isso na empresa. Motivação, cara, a gente precisa. Mas a gente precisa estar enraizado em algo além disso. Algo mais forte que isso. Porque uma hora a motivação passa. E isso é a palavra. E agora, indo já para os versículos finais, a gente só vai ler até o 22, nós já estamos no 19. O versículo 19 diz, logo, para que a lei ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse ao descendente. Lembra quem que era o descendente? Jesus. A quem se fez a promessa. E foi promulgada, palavra difícil, foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ele continua assim dizendo, ora, o mediador não é de um só, versículo 20. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Eu fiquei ontem uns 15 minutos nesse versículo. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Fiquei confusão, assim, mas deu um nó na minha cabeça quando eu li isso aqui. Porque eu falei, cara, mas como assim o mediador não é de um só, mas Deus é um só? Tá. Aí fui atrás, fui procurar, aí fui estudar, aí não sei o quê. Aí eu mudei a versão da Bíblia e entendi o contexto. Quando ele... É porque essa versão, nessa tradução, ela tá um pouco confusa, né? Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Então vamos destrinchar isso. Um mediador não é de um só, ou seja, Paulo aqui está dizendo que Deus ele fez uma aliança com Israel. E quem foi o mediador? Moisés. Moisés era o mediador do Antigo Testamento. E existiam duas partes, e um no meio. Então, de um lado a gente tinha Deus, do outro lado a gente tinha Israel, e no meio, Moisés intermediando entre um e outro. Então, quando diz que o mediador não é de um só, quer dizer que não existe mediador de uma pessoa só. Para haver um mediador, precisa-se de duas partes. Como é que eu vou mediar eu mesmo? Mas eu posso mediar o Jonas e o Maranhão. Eu posso estar no meio deles e fazer uma mediação. Né? É isso que significa não ser de um só. Porém, quando Paulo termina o versículo, ele diz, mas Deus é um só. E aqui, gente, vocês vão ouvir algo que vai, assim, quando eu entendi isso,
explodiu minha cabeça. E Deus sendo um só, quando ele faz a promessa para Abraão, não havia um mediador. Enquanto na lei era, se você obedecer e fizer tal coisa, você receberá tal coisa, na promessa de salvação é Deus dizendo, eu vou fazer independente do que você faça. Isso é graça, favor e merecido. Porque Deus decide, né, entregar seu filho por amor de nós. A lei, mediação, havia dois e um no meio. Moisés falava assim, gente, se vocês fizerem tal coisa, vocês receberão tal coisa. Quem lembra de Deuteronômio 28? Se fizer isso, haverá tal. Se fizer isso, aquela lista enorme de promessas. E depois aquela lista enorme se você não fizer. Geralmente a gente só lê as promessas. E aí aquele monte de coisa. Por quê? Havia condições. Havia um mediador ali que colocou condições. Só que quando diz que Deus é um só, ele não fez uma aliança colocando alguma condição. Ele simplesmente falou, eu vou fazer e pronto. Independente do que você fizer. Independente do que você fizer. Daquilo que o pessoal fazer. E eu faço uma pergunta para vocês. Havia como os romanos ou alguém impedir Jesus que viesse? Não havia. Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Ninguém. A promessa de Deus falando que, quando diz que ele é um só, é que ele falou, eu irei fazer e pronto. Assim como assim, a gente olha hoje, né, a gente olha o estudo de escatologia, e eu não vou entrar nisso, porque, meu Deus do céu, seria mais 3 horas. Mas, por exemplo, é impossível a gente impedir que o anticristo venha. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai vir. Então vamos juntar todo mundo aqui e vamos descobrir quem é o anticristo e isolar ele. Não tem como. A Bíblia diz que ele vai vir e vai enganar muitos. Então não importa o que a gente faça, isso vai acontecer. Isso é vontade soberana de Deus, não está no nosso controle. Existem algumas coisas que Deus permite que fiquem no nosso controle, outras não. A salvação é uma delas, não estava no nosso controle. O anticristo é uma delas, não está no nosso controle. Vai vir, vai acontecer. E no versículo 21, ele diz, versículo 21 e 22 para a gente encerrar. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? Qual que agora está falando Paulo, ele parece que falou mal da lei toda, né? Dizendo que ela não serve para salvar, não serve para isso, serve para aquilo. E agora ele vai, né, bater o martelo nisso. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? E aí Paulo diz, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Acabamos o texto, gente. Agora vamos falar disso. Paulo ele fala, a lei de modo nenhum é contrária às promessas de Deus. Ela é de modo nenhum. Só que, se a lei pudesse dar vida, então a justiça viria dela. Só que a lei não podia dar vida. Por quê? Porque a lei não foi criada para dar vida. A lei foi criada para mostrar que nós somos pecadores. Ela não foi criada para nos tornar pecadores, mas para dizer que somos. Então ela é um espelho. A gente pecava, né? Havia os pecados e aí surge a lei. Aí ela mostra o nosso interior. Que aquilo não agrada o coração de Deus. E Paulo diz que a Escritura encerra tudo sobre o pecado. Como que ela encerra tudo sobre o pecado? Porque mediante a fé em Jesus, a promessa que foi feita lá para Abraão, para Jesus, ela seria concedida aos que creem. Mediante a fé, a gente alcança a promessa feita por Deus a Jesus. E aí é aquilo que a gente já falou, a gente se torna herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. E aqui eu quero concluir, gente, porque eu já me estendi demais. Meu Deus do céu, me perdoa, de verdade. Que assim, nós que pregamos, nós que viemos aqui pregar, a gente tem um acordo. Nós temos um acordo, né? Meio em comum, que domingo é o culto da família, é um culto que a gente espera receber algo que a gente vai levar para a semana, tudo mais. Então a gente não entra em temas extremamente teológicos.
Nós não fazemos isso ao domingo, por exemplo. Você não vai ver nós falando aqui domingo de calvinismo arminiano, de pós-pré. Você não vai ver a gente falando isso aqui domingo. A gente não entra em debate teológico, coisa do tipo. E aí, então, a gente pode se perguntar de novo, mas o que saber, então, desse povo de Gálatas, que estava se corrompendo, vai me ajudar amanhã com meus problemas, né? Com minhas ansiedades, com meus medos? O que saber desse povo vai me ajudar? É que eu quero que a gente entenda ou não, né? A palavra, ela nos confronta a viver não por encorajamentos, mas sim por aquilo que ela diz. A gente podia pregar aqui que vocês conseguem, que vocês podem tudo, e você sair daqui em lágrimas, você sair pulando, você sair dizendo, meu Deus, que baita palavra. Nossa, estou renovado, revivido, regenerado de tudo. Estou leve, solto, estou voando. Só que você vai chegar amanhã e você vai descobrir que eram só palavras furadas. Você vai chegar amanhã e você vai descobrir que aquilo não ajudou seu casamento. Você vai chegar amanhã e vai descobrir que você ainda olha com desejo para quem não era para olhar. Você vai chegar amanhã e vai descobrir que você ainda está mentindo. Você vai chegar amanhã e vai descobrir que o seu problema, ele ainda está lá. Mas por que a gente bate tanto nessa tecla, então? Porque o nosso objetivo, como aqueles que levam a palavra, é enraizar na nossa cabeça, porque tudo que a gente fala é para nós primeiro, é que Deus, ele não é um gênio da lâmpada e que eu faço o desejo e ele concede. Deus pode conceder o desejo do seu coração, isso é bíblico. Mas se o seu coração estiver alinhado com dele, então você passa a desejar aquilo que ele deseja. Ah, Senhor, estou desejando uma Ferrari, agora me concede esse desejo. Não é necessariamente Deus não vai te dar uma Ferrari. Jesus não morreu na cruz para te dar um Honda Civic novo. Ainda que ele possa te dar, mas esse não é o objetivo da cruz, esse não é o objetivo do Evangelho. E glória a Deus pelas bênçãos que Jesus nos dá, mas nós não nos apoiamos nela. O que realmente resolve nossa vida, o que realmente resolve o nosso medo, o que realmente resolve o nosso casamento, a nossa ansiedade, o que realmente resolve é conhecer a Deus. É mergulhar nele, é se perder nele. É a gente entrar tão fundo que nós não enxergamos mais nada em nós. O que nós enxergamos é só trevas, mas eu paro de enxergar a minha habilidade, eu paro de enxergar a minha justiça, que para Deus não vale nada, eu paro de enxergar as minhas razões, os meus argumentos, e eu passo a conhecer a Ele. E adivinha qual é o único jeito de conhecer a Deus? Pela sua palavra. Não tem outro caminho. Tem aquela famosa frase, quer ouvir Deus falando? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus falando em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Porque não tem outro caminho. Não existe um Jesus que eu te apresente fora da Bíblia, não existe um Deus que eu te apresente fora da Bíblia. Paulo diz que ainda que viesse um anjo e falasse outro evangelho, um anjo, eu estou tão longe de ser um anjo, eu mal consigo me equilibrar de cabeça para baixo, aprendi agora, quanto mais ser um anjo e voar, não consigo. Mas ainda que viesse um anjo que conseguisse tudo isso, e ele pregasse um evangelho que não fosse o de Cristo crucificado, que não fosse o que Deus deixou, que ele fosse condenado. Quão longe nós estamos do anjo? E a Bíblia condena até anjos que saem da palavra. Então não tem outra palavra. Eu não tenho como chegar aqui e falar outra coisa que não seja da palavra. Porque vai ser tudo menos um culto. Eu posso falar de dinheiro, posso falar de investimento, posso falar de carro, posso falar de crossfit, posso dar incentivos, mas não vai passar vai ser qualquer coisa, menos um culto a Deus, menos um evangelho. Por quê? Porque não tem Jesus. Ou então é raso. É um Jesus mágico que concede os meus desejos. E, gente, eu não quero que a gente enxergue Jesus como alguém carrasco, assim, meu Deus, então eu não posso desejar, eu não posso chorar. Não. A gente tem que enxergar Jesus como Ele pediu para que a gente enxergasse, na sua palavra. Sabe qual é o problema de a gente sair da palavra? É que a gente abre religião. Aí vai mais uma religião. Ah, não, eu creio nisso, então vai aqui mais uma. Ah, não, mas eu acho que isso aí está aqui, então vai mais uma. Ah, não, mas eu acho que isso. E esse eu acho,
Tem muita opinião e pouca Bíblia. Se a nossa vida não for pautada na palavra, a gente não vai conhecer a Deus. E se a gente não conhecer a Deus, adivinha? Nós somos dominados por medos, ansiedades e somos vencidos pela luta. A luta você vai ter, conhecendo a Deus ou não, você vai ter todo jeito. Conhecendo a Deus, um monte ou pouco, a luta vai vir, sendo crente ou não. A questão é como é que você vai ficar diante dessa luta? Como é que você vai ficar diante do gigante? Vai sucumbir ou vai estar firme naquele que disse na sua palavra que estaria conosco até a consumação